Segunda aula da unidade 1 do nosso curso Consumo Consciente. Bem, na aula passada a gente falou sobre o uso dos recursos naturais e a aula de hoje a gente vai falar sobre o impulso ao consumo, como que o ser humano, como que o consumo se torna muito importante para o ser humano, né? Então a gente tem aqui, né, uma figurinha mostrando, simbolizando o ser humano com um carrinho de supermercado, né, com vários produtos e o planeta, né? Então a gente viu que após a Segunda Guerra Mundial, os países se organizaram, né? Buscou-se uma relativa paz e a partir dessa organização dos países, reorganização dos países, também ocorreu uma proliferação da comunicação entre esses países, né? Hoje a gente tem diversas tecnologias que permitem o contato entre as pessoas. A internet teve um papel muito importante. E também as empresas passam a ser multinacionais, então tu começa a ter empresas em todos os cantos do planeta, mais a questão do transporte que avança, que são detalhes que a gente vai falar, mas fundamentalmente após a Segunda Guerra Mundial há uma tentativa de paz e de organização entre os países. Isso favorece o comércio mundial. Então, algumas condições para o desenvolvimento do marketing, isso está no nosso livro Marketing Ambiental, publicado pela editora Manoli. Então, algumas condições para o desenvolvimento do marketing, que é a ciência que trabalha o desenvolvimento e oferta de produtos, né? Claro que o marketing é muito conhecido pelas pessoas como propaganda, mas na verdade ele está muito relacionado a outros aspectos do produto, do preço, da distribuição, né, que é a logística. Então a gente tem nesse livro Marketing Ambiental, o livro nosso, as condições para o desenvolvimento do marketing. Primeiro é que a teoria de negócios ela deixou de ser algo empírica, né, de sabedoria popular, e passa a ser estudada no ambiente empresarial. Então, o estudo das escolas de administração, começando lá desde a escola clássica da administração científica de Taylor, processo administrativo, estudo da burocracia, a escola neoclássica Relações Humanas de Elton Mayo, e por aí vai, e as outras escolas, vejam que ao longo do tempo, né, isso aqui foi um ganho no conhecimento de se praticar a administração. Então a ciência dos negócios ela passa a ser estudada e passa-se a ter uma certeza maior dos fenômenos que ocorrem nas empresas. Então a empresa, né, a gente passa a ver que a empresa está cercada dos stakeholders, que são as partes interessadas, e como a empresa se relaciona com esse público. Fornecedores, governos, comunidade local, proprietários, clientes, concorrentes e outros mais. Tá? Contribuiu com o final da Segunda Guerra Mundial essa ideia da tentativa de paz e de reorganização dos países e também o êxodo rural. Então as pessoas paulatinamente saíram do meio rural e foram para o meio urbano, constituindo uma mão de obra para as empresas e também consumidores dos produtos dessas próprias empresas. O terceiro ponto, que foi muito intensificado com os estudos de Ford, foi a produção em massa. Então, buscou-se padronizar os produtos, né? A gente vê aqui uma linha de produção de um famoso refrigerante, né? Então, cada produto ele é do mesmo tamanho, do mesmo rótulo, as mesmas características, e aí ele é produzido em série, né? Produção em massa, para que se tente ganhar no custo unitário do produto. Um quarto elemento importante é a padronização, como a gente viu aqui, né, está bem associado a produção em massa com a padronização. Então, os produtos não podem diferir um do outro, porque aí torna-se mais fácil
por colocá-los na linha de produção. Um ponto que eu já tinha falado, né, que é a tecnologia. Então a gente passa a ter um avanço enorme na tecnologia, e cada década a tecnologia avança e nos proporciona cada vez mais melhorias e confortos. Então a gente vê aqui em 1980, né, os tipos de produtos que a gente tinha, e basicamente hoje substituídos por um notebook e um celular. Na verdade, um celular a gente consegue realizar muita coisa hoje em dia, né? A gente consegue acessar e-mail, conversar por WhatsApp, acessar sites da internet, tu consegue fazer muita coisa por meio da tecnologia. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão vendo aí mesmo é possível graças ao desenvolvimento da tecnologia. Então eu estou aqui com um notebook, um programa para criar esse vídeo. Vocês estão aí acessando a internet, o canal do YouTube, e aí a gente consegue passar um pouco do conhecimento e vocês absorvem esse conhecimento, tudo graças à tecnologia que temos hoje. Se fosse há um tempo atrás, para assistir uma palestra, um curso desse, teria que ser de forma presencial. Com a tecnologia, além de facilitar que cada pessoa possa assistir na sua própria residência ou no seu próprio trabalho, isso também permite que um número maior de pessoas possa visualizar os vídeos. Então a tecnologia foi fundamental para o avanço do nosso planeta. As comunicações, também atrelada à tecnologia, né? A internet, como eu tinha falado, os smartphones, né? Os celulares, os notebooks, a televisão, que teve que se reinventar. Então, diversos tipos de possibilidades que surgiram e que antes não existiam. Então, há um tempo atrás, na época dos nossos avós, a comunicação principal era por meio do telefone fixo. Depois a gente passa a ter o uso dos celulares, passa a ter o avanço da internet, e hoje a gente consegue ter aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, o próprio Instagram e Facebook tem as suas formas de bate-papo, né, e tem o Telegram. Então a gente tem várias possibilidades de se comunicar rapidamente. Se fosse há um tempo atrás, há 3, 4 décadas atrás, para te mandar uma mensagem para uma pessoa em outro país, por exemplo, fatalmente tu iria usar o telégrafo, ou iria usar uma carta, ou uma chamada via telefone fixo. Hoje em dia não, hoje em dia tu pega o celular e por meio de uma simples mensagem de WhatsApp, na mesma hora a pessoa em outro local, em outro continente, na mesma hora, se ela estiver ali acessando o seu celular, ela vai receber a tua mensagem. Então isso facilitou muito a vida das pessoas. Os meios de transporte, então, com o aumento da procura das viagens das pessoas, então hoje mais utilização de avião, rodovias sendo criadas ou melhoradas, então o transporte rodoviário, o ferroviário que não é muito forte no Brasil, mas em outros países, principalmente na Europa, muito desenvolvido, o aéreo, e aí a gente tem outros, né, o aquaviário e por meio de dutos, os vários tipos de transporte que permitem o deslocamento ou de pessoas ou de produtos, né, no caso aqui, por exemplo, do duto viário. Então, todos esses elementos que eu coloquei aqui, né, então, melhor estudo dos negócios, fim das guerras, as pessoas passam a ir para cidades, a produção em massa, a padronização, a tecnologia, as comunicações, meios de transporte, tudo isso fez com, e além disso ainda, o aumento da população, né, não podemos esquecer disso, tudo isso faz com que a gente tenha possibilidades de consumir mais. E o maior consumo, logicamente, vai levar a maior utilização dos recursos naturais. Então, a gente pode enxergar o consumo
de duas formas. Aqui tem um símbolo, né, de um anjinho, né, de um anjo, que é o que as estratégias de marketing buscam, que é o quê? Produzir, né, desenvolver produtos cada vez melhores para atender as necessidades e desejos dos consumidores, como a gente vê aqui na figura do lado, e isso faz com que as empresas vendam mais, tenham mais lucros, contratem mais pessoas, as pessoas recebam seus salários e possam ter dinheiro para comprar os produtos das empresas. Então essa é a ideia, esse é o círculo. E isso a gente aprende muito bem na área de administração. E para a nossa sociedade isso é algo muito interessante e que faz com que tenhamos o conforto da nossa sociedade moderna. No entanto, o outro lado que a gente vê, e eu já mostrei na aula passada essa figurinha, é o lado ruim do consumo, né? Muitas vezes potencializado pelo consumismo. E aí a gente vê o agravamento dos problemas ambientais, né? O volume do lixo, que vai provocar, por exemplo, imaginem uma enchente, né? Uma chuva forte numa grande cidade dessa, esse lixo vai estar impedindo a saída de água nos bueiros, por exemplo, e provocando uma enchente. Posteriormente, a possibilidade de proliferação de doenças, né, de surgimento de roedores, como ratos e insetos. Então, o problema não é consumirmos, o problema é resolvermos a questão do depois do consumo, o que fazer. E aí, para a gente terminar essa aula, vejam só que interessante a diferença entre o homem e a natureza. Aqui a gente tem o homem, né? Então, um rio poluído, cheio de garrafas PET e outros tipos de lixo. Isso daqui, além de visualmente provocar um impacto muito ruim na gente, vai fatalmente matar os peixes, a vida marinha, a vida aquática. A gente vê que a água do rio já mais parece um esgoto do que uma água de um córrego, né? A gente vê casas próximas aqui e podemos imaginar que esse lixo vai provocar, por exemplo, a aproximação de ratos, baratas, escorpiões e também ajudar no desenvolvimento, no surgimento de mosquitos, né, ou pernilongos, que podem ser vetores de doença e atingir uma casa que está próxima ou toda a vizinhança. Por outro lado, a gente tem aqui a natureza, né? Então, os resíduos, digamos assim, na natureza, as folhas, os galhos que caem, não são, não são lixo, né? Eles constituem matéria-prima para o surgimento de uma nova vida. Então, a natureza consegue trabalhar a ideia circular, né? Essas folhas e galhos irão se decompor e servir de matéria-prima para o surgimento de novas vidas, uma nova planta, por exemplo. Mas aqui nesse caso não, realmente é lixo. A gente tem que aprender com a natureza de forma que a gente possa reciclar, reutilizar esses materiais para que eles deem vida a um novo produto, da mesma forma que a natureza faz. Ok? Então, para a gente finalizar a aula, é só lembrar que a maior parte desses conceitos estão no nosso livro, O Consumo Consciente. Tá? Os nossos vídeos, vocês estão vendo o vídeo pelo canal do YouTube, Ricardo Ribeiro Alves, mas a gente também tem um canal lá chamado Administração Verde. O nosso site, Administração Verde, vocês têm informação deste e de outros livros. O nosso Facebook, @Administração Verde, e o nosso canal, a nossa conta no Instagram, o @Administração Verde, ou a minha conta, @Ricardo Escritor. Ok? Espero que tenham gostado da aula e na próxima aula a gente vai dar sequência nesses assuntos. Ok? Até mais, até a próxima.